dia 8 do nosso plano de leitura. E você pode estar se perguntando, não, hoje é o dia 9, por que você está postando hoje se o dia 8 foi ontem? Eu te respondo, meu caro amigo, ontem eu acordei super tarde, muito tarde, e eu tinha algumas coisas pra fazer, enfim, longa história, não consegui gravar ontem, também porque eu tava arrumando as coisas, me organizando para poder ir hoje para onde? Para a Festa das Águas. Perdão aqui se você não estiver me vendo direito, eu estou gravando no ônibus indo para São Paulo. Eu fiz uma gambiarra aqui pra conseguir ter um microfone. E perdão se o áudio não estiver muito bom, tá? Que eu realmente não tô ouvindo, não sei como tá, só vou saber depois. Peço perdão já se o áudio não estiver muito bom. A iluminação também, se não estiver boa, eu peço perdão, que eu estou no ônibus, eu estou tendo que usar a luz natural e nem tá tão claro assim, porque ainda são... ainda tá de manhã, ainda são tipo umas 7 horas, chutando alto, né? Deve ser 6 e pouco. Ontem, no dia 8, nós lemos Mateus do 22 ao 24. O que Jesus fala para nós nesses capítulos através de parábolas? Que Jesus fala muito através de parábolas, né? Bom, primeiro Jesus conta a parábola do banquete de casamento, né? Resumindo a história aqui pra vocês, um rei fez um banquete de casamento pro seu filho e ele chamou as pessoas mais importantes, né? Sumi. Ele chamou as pessoas mais importantes pra irem nesse banquete, só que as pessoas muito importantes não foram. Elas maltrataram seus servos e não foram. E então Jesus falou... o rei falou assim, o que eu vou fazer com esse banquete então? Então o rei mandou chamar todas as outras pessoas. Ele falou, chama os servos, os escravos, as pessoas que não têm dinheiro, que moram nas esquinas, tipo... chama a pessoa que mora na favela lá, chama todo tipo de gente. Todo tipo de gente, todo mundo foi convidado para esse banquete. E aí teve um cara que ele não estava vestido adequadamente. E aí o rei foi lá e falou pra ele, como você conseguiu entrar aqui? Porque você não tá com as vestes nupciais, né? As vestes que era pra estar ali no casamento. E aí o rei expulsou essa pessoa e jogou ela na rua. Enfim, o rei expulsou essa pessoa. E aí o que a gente entende com essa parábola? A gente entende que todos são convidados para o reino, mas não basta só estar lá, é necessário ser transformado, é necessário que você esteja com as vestes do reino. Todos são chamados, mas poucos escolhidos. Não basta só você ir para a igreja, você precisa ser a igreja, ser o corpo de Cristo. E também que não é só porque você vai para a igreja que você é cristão. Você precisa ser transformado por Cristo. Você tem que viver uma vida com Cristo para ser um cristão. E é necessária uma transformação? Sim, com certeza. Porém, você não consegue fazer isso sozinho, né? Quem te transforma é Cristo. Então você vai até Ele, Ele te transforma, você vive com Ele e você é um cristão feliz. Também os fariseus testam Jesus a todo momento, eles colocam Jesus à prova. E Jesus fala, né, que não é pra gente ser como os fariseus. Não é pra gente colocar Deus à prova, porque Deus é Deus independente de tudo. Contudo, Jesus ainda responde eles ali. E aí os fariseus perguntam qual é o maior mandamento. E aí Jesus fala que o amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, é o maior mandamento. E o segundo, é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo, que depende do primeiro, né? E aí Jesus fala, né, que sem esse primeiro mandamento do amor, amar a Deus, você não consegue cumprir os outros mandamentos. E a gente percebe também que sem amor só sobra a religiosidade. E Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa.
Jesus é a pessoa, a personificação do amor. Jesus é a maior prova viva de amor. Jesus morreu por nós, por amor, e ressuscitou. Então, é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. É necessário que não seja simplesmente por obrigação. Precisa ser por amor. Servir a Cristo precisa ser por amor. E Jesus também fala que nós não devemos ser como os fariseus e os mestres da lei, porque eles são hipócritas. Eles pregam, mas eles não vivem o que pregam. Então Jesus fala, né? Faça o que eles fazem, mas não seja como eles, porque eles são hipócritas. E Jesus fala que o maior deverá ser servo. Aquela coisa que eu falei, né, nos últimos 2 vídeos, que maior é o que serve, né, no reino de Deus, o maior é servo. Jesus, Deus, veio na terra para servir, não para ser servido. A imagem ficou muito melhor agora. E Jesus também fala que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tipo assim, como eu falei já, né? A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala, quem se humilhar será exaltado, e quem for se exaltar será humilhado. Então, tipo, perante Deus, você tem que reconhecer que você é menor, que Deus é maior que você. Você tem que se humilhar, tem que diminuir para que Ele cresça. E quem se humilhar será exaltado. Teve um overmission em 2024, né, no ano passado, que eu fui, e foi o único overmission que eu fui, na verdade, né, mas foi no meio do ano, que foi lá em São Paulo. E aí o David fala assim, que ele prega uma coisa que eu achei sensacional, assim, mexe muito comigo, que ele fala assim, jovem missionário, sem uma vida de verdadeira devoção, o que nos resta é uma aparência religiosa. Eu não lembro a pregação inteira ao certo, né? Mas essa parte em específico mexe muito comigo, porque é verdade. Sem uma vida de verdadeira devoção, sem uma vida de secreto com Deus, sem uma vida cristã cotidiana, o que nos resta é uma aparência religiosa. Sem uma vida de verdadeira devoção, só nos resta uma imagem de crente, só nos resta as pessoas falar, ela é crente do rabo quente, né? Como algumas pessoas costumam falar assim, porque você se diz crente, se diz cristão, mas é só uma aparência. Deus não quer que a gente viva de aparência. Deus quer que a gente viva uma vida verdadeira, né? Tem até uma música do Josiah Quinn, que é muito boa, né? Que fala assim, o nome da música é A Life Worth Die, que significa uma vida que vale a pena morrer. Então, tipo, assim, será que você tá vivendo? Pra mim também, faço essa pergunta, né? Será que estamos vivendo uma vida que vale a pena morrer? Tipo assim, uma vida que no final você vai falar, cara, eu vivi por Cristo, né? Eu vivi a Cristo e eu morri a lucro. Será que a gente tá vivendo uma vida assim? Ou será que a gente tá vivendo de aparências? Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Você tem que viver aquilo que você prega. Isso é muito importante, né? É muito importante a gente viver aquilo que a gente prega. E aí Jesus também fala do fim dos tempos. E aí Jesus fala muitos sinais, né? Que é interessante você ver. Tá no capítulo 24. Todo o capítulo 24. É interessante você ler, porque eu não vou falar aqui, mas é muito interessante. E aí Jesus fala vários sinais que vai ter no fim dos tempos, mas ele fala alguns sinais, e ele fala, mas esse ainda não é o fim. E aí ele fala outros sinais, e aí ele fala, então virá o fim. Se você ler, você vai perceber que a gente já está vivendo muitos desses sinais. Então a gente já está nos fins dos tempos. Ainda não é o fim, mas a gente já está nos fins dos tempos. Essa é a última geração. É importante você estar preparado. Porque logo depois Jesus fala assim, né? Que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho sabem. Somente o Pai. Né? Então, vigiai e orai. Tem uma música do F-Hop que eles lançaram
né? Acho que tem um tempo, né? Eles lançaram recentemente, que chama Meia-Noite, é do novo álbum deles, e aí é muito boa e fala exatamente sobre isso, fala, o começo da música fala isso, né, eu acho que eu vou deixar num card aqui pra vocês, e que a música fala assim, né, um dia o Filho do Homem retornará, com muito poder e glória ele reinará, mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai, então vigiai e orai. Por isso é muito importante que a gente esteja pronto a todo momento. Eu acabei de chegar na rodoviária, então eu vou terminar de falar no trem. Já tô aqui no trem, a gente tá esperando. O trem ele ainda tá parado. Mas, como eu falei, essa música do F-Hop é muito boa, tá? Eu recomendo você assistir. E um dos sinais que Jesus fala dos fins dos tempos é que o evangelho será pregado a todas as nações. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, porque para que o rei possa vir, né, primeiro o evangelho precisa ser pregado. Então o nosso papel, você quer que Jesus volte logo, pregue o evangelho a toda criatura, cara. Esse é o segredo, esse é o truque. A gente entende também que Jesus fala assim, que vão surgir vários falsos profetas, várias pessoas dizendo ser o Cristo, e nenhuma delas é, né, obviamente. Mas o que a gente entende com isso é que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, para que não seja enganado. Tipo assim, até quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou usar a própria palavra de Deus contra ele, mas Jesus era a palavra e ele conhecia a palavra. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece aquilo que Deus fala, você não é enganado por mais nada, né? Você não é enganado por mentiras, porque você já conhece a verdade. Você não é enganado por coisas que os outros falam de você, porque você já sabe a verdade. Entendeu? Se eu pegar essa bolsinha aqui e falar que ela é verde, né? Você não vai acreditar, porque você sabe que ela é azul, você sabe a verdade. Então é importante conhecer a verdade para não ser enganado. E é basicamente isso que eu tinha para falar, né, gente? Esteja preparado a todo momento, esteja preparado para tudo, porque ninguém sabe o dia nem a hora, né? Então é importante estarmos preparados. É isso, gente. Agora eu vou pra Festa das Águas. Beijo e falou!